Então, gente, olha só. O que o Felipe fez hoje? Nada além do que todo mundo pedia, mas com as pitadas do Felipe, obviamente com as pitadas que ele enxergou como algo necessário. Tá rolando aqui em Internacional e Botafogo, eu tenho que ficar de olho também, porque é o jogo que eu vou comentar lá na Cazé TV, inclusive, não só sobre isso, mas também sobre o Campeonato Brasileiro de forma geral. Voltando ao que eu estava falando, Felipe hoje escolheu o 4-4-2, mas que tinham muitas variações, inclusive o 4-3-2-1, que era a principal variação. E como que eu posso explicar isso? Hoje ele optou pela formação com Léo Jardim, na direita Paulo Henrique, João Vitor, Léo, Lucas Piton, Jair, Hugo e Matheus Carvalho. Jair como o volante central, Hugo como volante pelo lado direito e o Matheus Carvalho como volante pelo lado esquerdo. O Felipe Coutinho como o último homem de meio campo, Alex Teixeira e Verratti no ataque. Isso era um 4-4-2 originalmente. E o Vasco também marcava no 4-4-2, sendo que quem fazia essa disposição sem a bola era o Felipe Coutinho com o Verratti e o Alex Teixeira fechava na linha do meio campo. Só que quando eu falo para vocês que muitas vezes virava um 4-3-2-1, era porque o Alex Teixeira tinha muita liberdade para poder flutuar. O Alex Teixeira, ele não é um ponta, ele não é um cara que vai ficar marcando lateral. Ele não é esse cara e talvez ele nunca tenha sido esse jogador. Ele é um jogador que muito mais tem que construir próximo do centroavante, que pode jogar até como um centroavante mesmo, um falso 9. É um cara que tem que povoar mais aquela área central do campo. Então o que acontecia? O Verratti ficava como centroavante lá na frente, o Coutinho ficava na esquerda e o Alex Teixeira na direita, mas ambos com participação para poder também trabalhar na direita e na esquerda, com liberdade para poder flutuar, para se aproximar do Jair, para se aproximar do Hugo Moura, para se aproximar do Matheus Carvalho, e isso também fazia o quê? Fazia com que os laterais do Vasco, que sempre foram bons, o Paulo Henrique e o Lucas Piton, tivessem campo, tivessem espaço para poder avançar. E aí o Vasco, quando atacava, conseguia fazer o quê? Conseguia utilizar seus 3 homens de meio campo, os volantes, Hugo Moura, Jair e o Matheus Carvalho. Conseguia utilizar também o próprio Felipe Coutinho. O Alex Teixeira vinha flutuar por esse espaço do meio campo para poder, quem sabe, achar uma tabela com o Verratti. E muitas vezes o Paulo Henrique e o Lucas Piton subiam para poder fazer esse cruzamento para achar o centroavante. O que não deu certo no primeiro tempo? O Paulo Henrique e o Lucas Piton, eles estavam com muita dificuldade para poder caprichar na última bola. Estavam errando cruzamentos, não estavam conseguindo ter as melhores condições para poder cruzar também. O Paulo Henrique errou vários cruzamentos no primeiro tempo. O próprio Lucas Piton também se precipitou em algumas jogadas, apesar do Vasco já ter jogado melhor do que o Atlético Mineiro quando a gente fala do primeiro tempo. Quem se destacou no primeiro tempo? O Jair. Cara, eu me sinto muito tranquilo, me sinto muito também confortável para falar sobre o Jair, que é um jogador que uma ala da torcida do Vasco pegava muito no pé, o Jair é cansado, o Jair não corre. Isso é a maior besteira do mundo que você pode falar sobre o Jair. O Jair é um jogador técnico, ele é um jogador que precisa de gente inteligente ao seu lado para ele poder utilizar o jogo dele. Qual é o jogo dele, Pedrosa? Clarear sempre e escolher sempre a melhor jogada. O Jair, ele já tem essa característica naturalmente. Gol do Botafogo. Gol do Botafogo, Savarino. Jogando muito esse moleque. Muito, muito. Absurdo. Absurdo. Enfim, voltando à linha de raciocínio, o Jair é um facilitador também. Só que ele é um facilitador que atua muitas vezes como regente. E não só com a bola no pé, ele melhorou muito o jogo do Vasco da Gama, porque a bola não queima no pé dele, ele se apresenta para jogar, ele domina com tranquilidade, ele tem domínio orientado, ele escolhe sempre a melhor jogada, ele levanta a cabeça, enxerga o jogo. Tecnicamente o Jair é muito acima realmente do que os outros volantes do Vasco da Gama. Não à toa que é um jogador de calibre, é um jogador que já fez parte de título de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, que já fez parte de grandes times aqui no futebol brasileiro, principalmente o próprio Atlético Mineiro. Golaço do Savarino, né? Golaço. Puta que pariu. Como joga esse cara, mano? Joga muito. Assustador. Enfim. E depois, junto com o Felipe Coutinho, que também veio participar bastante, e o próprio Alex Teixeira, o Vasco teve posse de bola, cara. O Vasco teve construção. Pouco sofreu no primeiro tempo. Por quê? Porque utilizou-se uma formação diferente, uma formação que potencializa seus principais jogadores, que fazem o Coutinho participar mais, que fazem o Jair participar mais. Até o próprio Verratti no primeiro tempo conseguiu participar um pouco mais do jogo do que vinha participando. E que faz também o Vasco correr menos atrás da bola.
O Atlético Mineiro jogou no contra-ataque contra o Vasco. E geralmente o Atlético Mineiro é um time de posse. Percebe? E o Vasco da Gama conseguiu dominar o Atlético Mineiro no primeiro tempo, mas não conseguiu ser efetivo. Não conseguiu converter a boa produção dentro do jogo em boas finalizações. Teve uma finalização do Felipe Coutinho, teve uma finalização do Alex Teixeira, teve outra bola que o Verratti quase chegou naquele momento ali. Só que, na hora de concluir, o Vasco não conseguiu ter tanto capricho, principalmente, repito, com o Paulo Henrique e com o Lucas Piton. Mas claramente, no primeiro tempo, o Vasco tinha feito um bom jogo. Ponto. Viramos para o segundo tempo e aí as coisas começaram a acontecer. Principalmente porque o Vasco continuou mantendo o ritmo, continuou controlando o seu jogo, continuou tendo um Jair muito participativo e digo mais, no segundo tempo, talvez o que tenha sido crucial para o Vasco da Gama, além do Felipe Coutinho, que já tinha jogado bem, mas que brilhou, digamos assim, ele brilhou no segundo tempo, foi a participação do Hugo Moura e do Matheus Carvalho. Talvez pouca gente tenha se atentado a isso, mas o primeiro gol, ele nasce de um desarme do Hugo Moura. O Hugo Moura vai lá na lateral e ele consegue desarmar a bola. Ela cai no pé do Felipe Coutinho e aí o Felipe Coutinho, com todo o talento dele, com toda a qualidade, com toda a magia dele, ele dá aquele passe nojento pro Verratti. E o Verratti, o mesmo jogador que já tinha um monte de gente tirando pra merda, que já tinha um monte de gente tratando como jogador ruim, jogador que não presta, mais uma vez ele tava lá. Não fez gol de cruzamento, não fez gol de cabeça. Sabe como é que ele fez gol? Se movimentando, fazendo facão e dando a oportunidade para o Felipe Coutinho conseguir enfiar aquela bola e ele finalizar cruzado para fazer 1-0 para o Vasco da Gama. 24ª participação em gol na temporada, são 21 gols e 3 assistências. Verratti, o jogador que joga praticamente 90 minutos, que não tem reserva, que chegou no final da temporada completamente desgastado por conta de uma insistência de um treinador que perdeu seus pontas e não conseguiu montar um esquema para que o seu atacante fosse valorizado e dessa vez ele consegue aproveitar o belo passe do Felipe Coutinho, construindo por dentro com a bola no pé e fazendo o gol. 1-0 Vasco da Gama. Voltando para o jogo, o Vasco, depois do gol, continuou controlando ainda mais. E aí o desarme do gol sai de quem? De outro volante, Matheus Carvalho. Desarma, consegue arrastar, Lucas Piton passa, aquele capricho que a gente sempre cobrou no primeiro tempo acabou acontecendo. Inclusive o passe do Matheus Carvalho no segundo gol, ele é um passe atrás do Lucas Piton. Mas o Lucas Piton é tão bom tecnicamente, ele também se favorece tanto quando tem bons jogadores ao lado dele, que ele consegue consertar o passe do Matheus Carvalho, que veio atrás com o domínio, e ele deixa o domínio da bola no momento tranquilo para ele poder fazer o cruzamento, e isso ele sabe fazer como poucos aqui no futebol brasileiro, e a bola vai perfeitamente no Felipe Coutinho, que finaliza e acaba de abrilhantar a sua atuação no jogo contra o Atlético Mineiro. 2-0 Vasco da Gama, o Alex Teixeira novamente jogou demais, se movimentando, conseguindo proteger bola, conseguindo ser insinuante, fornecendo aos companheiros, escolhendo a melhor jogada, sendo o jogador inteligente que ele sempre foi. A questão do Alex Teixeira talvez ela tenha sido a questão física, porque é um jogador que não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro na questão física. Além, repito, de ter sido mal aproveitado, tanto pelo Ramon Dias quanto pelo Rafael Paiva. Agora, quando ele consegue com os seus companheiros ter um jogo mais associativo, quando ele recebe bola e ele tem confiança, ele vai fazer o que ele tem feito nesses 2 últimos jogos. Então é um cara que ressurgiu aí das cinzas com o Felipe e que foi muito importante. Um gol e uma assistência no ponto contra o Atlético Goianiense, e hoje, apesar de não ter feito gol e não ter dado assistência, foi muito importante também na vitória de hoje. Depois o Vasco continuou com as substituições do Felipe, sendo um time melhor na partida. Eu tenho que elogiar e muito aqui a bela partida do Léo. O Léo fez um jogaço, anulou o Hulk praticamente, e o João Vitor também manteve o nível do seu sistema defensivo. E defensivamente, o Paulo Henrique também fez um bom jogo. O problema do Paulo Henrique é lá na frente. Mas aí também não dá pra poder querer tudo do Paulo Henrique, né? Porque se ele soubesse cruzar, ele não estaria no Vasco, né? Ele estaria na Europa provavelmente, porque o vigor físico dele, a qualidade dele para defender, o quanto ele se esforça, o quanto ele combate é assustador. Então, assim, falta ainda o refino técnico no último lance. O Paulo Henrique talvez cruze melhor de esquerda do que de direita em muitos momentos, mas assim, não dá para cobrar também isso do próprio Paulo Henrique. Mas de forma geral, quem entrou, o Paê entrou conseguindo dar um pouco mais de tranquilidade, o Maxime depois entrou bem também, todo mundo que
entrou para poder manter a intensidade do Vasco da Gama, manteve. E o Atlético Mineiro foi uma presa, não diria fácil, porque jogar contra um time que tem Hulk, Scarpa, tantos bons jogadores como Arana, entre outros, nunca vai ser fácil, mas o Atlético Mineiro vem baleado e o Vasco da Gama se aproveitou disso.